A gente lê aqui em Êxodo capítulo 19, versos 10 e 11, o Senhor Deus mandando Moisés purificar o povo, né? Para que o povo pudesse estar ali perante o Senhor no Monte Sinai, né? No pé do Horebe, ali no pé do Sinai. E eles deveriam ser purificados durante 2 dias, e que no terceiro dia o Senhor iria aparecer ali, né? Perante o povo, e o povo tinha que estar preparado. O Senhor aparece aqui, né, no versículo 16 de Êxodo 19. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Enfim, a palavra diz que o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, né? Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, né? Labaredas. A Bíblia diz lá em Isaías 33, quem habitará com as labaredas eternas, né? Salmo 15, quem habitará no monte santo de Deus? O que tem mãos limpas e o coração puro. Veja, qual o único meio, né, daqueles que são igreja? Igreja. Porque nós estamos vendo as pessoas muito enganadas com relação ao que é igreja. Nós estamos vendo libertinagem. Nós estamos vendo as pessoas vivendo em toda sorte de pecado que a Bíblia caracteriza como o que é pecado. Quem caracteriza e quem define o que é ou não pecado é a Bíblia. Não são as nossas vaidades, né? É o que Paulo fala, que se houve de fato uma verdadeira conversão, então nós não devemos andar na vaidade dos próprios pensamentos. Quando João Batista diz, né, importa que ele cresça e que eu diminua, é no tocante a nós estarmos cheios da palavra de Deus, dos sentimentos de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O que Cristo buscava? Qual era a pregação de Cristo? Qual era a fala de Cristo? Qual era o comportamento de Cristo? 1 Pedro 2,21 mostra que ele veio para nos dar exemplo. Um dos objetivos do Evangelho é nos formar a imagem de Cristo. Né? O que a igreja hoje tem buscado? Então João fala assim, importa que ele cresça e que eu diminua, é que tudo que vier a mim, seja uma resposta que eu tenha que dar, um trabalho que eu tenha que dar a resposta, se eu vou ou se eu não vou, um relacionamento, os tipos de amizade, né? 1 Coríntios 15:33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que passar pelo meu pensamento, Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9, diz que tudo que é perfeito, de boa fama, honesto, deve ocupar o meu pensamento. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18, diz que nós não devemos andar naqueles que andam nas trevas, com aqueles que andam nas trevas. Ou seja, se existem pessoas no nosso meio que declaradamente negam as escrituras e são blasfemas, né? Tem pessoas aí que blasfemam, que são escarnecedores, abomináveis diante das escrituras, e tem cristãos que fixam amizades com essas pessoas como se nada houvesse, não tivesse problema nenhum. Eles colocam, né? Eles cultuam frases de efeito aí de líderes religiosos contrários à Bíblia, de filósofos, de livres pensadores, de teólogos liberais, né, que pode tudo. Hoje em dia dentro da igreja pode tudo. Agora a Bíblia, ela enfatiza a santidade. A santidade é uma separação, não é verdade? Então veja, o povo estava ali perante o Horebe, o Senhor iria aparecer ali no terceiro dia, e o povo tinha que estar purificado. Eles deveriam estar limpos, porque essa representação que nós fazemos aqui, é uma tipificação do arrebatamento. Ora, veja, depois de 2000 anos, há a promessa ali, dentro do contexto do casamento judaico, a promessa do noivo, né? O noivo pagava o dote, se ausentava por um espaço de 2 anos e retornava para então encontrar-se, né, com a sua noiva. E a noiva, naquele período, ela saía ao encontro do noivo ao toque de trombetas. É isso que vai acontecer com a igreja.
ela vai sair, ela vai subir ao encontro do seu noivo nos ares. E veja, depois a profecia bíblica, nós vemos que 1000 anos para o Senhor é como um dia, como a vigília de ontem. Passaram-se 2 dias, né, dentro desse calendário profético do Senhor. E isso nós sabemos principalmente por conta da nação de Israel. A profecia de Oséias, capítulo 6, verso 2, mostra isso. Depois de 2 dias nos castigarás, e no 3º dia nos revigorarás, e viveremos diante de ti. Ou seja, o que separa, na realidade o que está separando, basicamente, o período que nós estamos vivendo de um 3º dia, que seria o reino milenar de Cristo, que a igreja vai reinar com o Senhor e a nação de Israel vai cumprir o seu propósito por promessa aos patriarcas. O que está separando isso é apenas o período do arrebatamento e de período de 7 anos de tribulação. Quando o Senhor diz em Oséias 5,15, né, é a mesma coisa que diz ali em Mateus 23, 37 a 39. Deus, o Senhor veio, o Senhor se apresenta à nação de Israel, ele é rejeitado como Messias, ele levanta um povo também para emular o seu povo aos ciúmes, para que o povo de Israel possa, na tribulação, no período de tribulação, que é da festa da expiação, que é da 3ª e 4ª colheita de almas ali de João capítulo 4, ou seja, os estrangeiros e os pobres, né, que serão as pessoas que serão salvas na tribulação, os mártires, os decapitados e os judeus. O Senhor disse assim: eu vim, eles não me receberam, e eu voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. E nós sabemos que esse período está próximo, e esse período já foi aí 2000 anos. Então, a igreja ela sobe antes no arrebatamento, mas a igreja que vai subir é uma igreja pura. É uma igreja que está sendo lavada pela pregação das Escrituras e a prática dessas Escrituras. João capítulo 15, verso 3, o Senhor Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Esse vós, ele está falando com o seu povo, com aqueles que creram. Não é verdade? Pedro, se dirigindo à igreja eleita, ele fala na primeira carta, no capítulo 1, no verso 22, tendes purificado a vossa alma pela obediência à verdade. É que eu estou falando de limpeza espiritual e de purificação. Como podemos guardar puro o nosso caminho? Salmo, capítulo 119, verso 9 e 11, diz claramente que é observando segundo as suas palavras. Então, o que nós vemos é a igreja de hoje, ela está muito envolvida com o mundo. Nós vemos que a grande maioria das pessoas não subirão ao encontro do Senhor nos ares. Porque por mais que existam aí os seus teólogos, o liberalismo teológico, né, sem santidade, uma igreja que não se separa, uma igreja que não é diferente do mundo, a igreja é igual, por isso que não há perseguição. Países que não há perseguição de fato, é lógico que existem muitos cristãos como nós aí, que em muitas áreas da vida estão sendo perseguidos. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Porque por meio dessa perseguição também, o calor da perseguição, muitas vezes nós apresentamos obras ao Senhor, e através da frutificação, e isso é purificado pelas perseguições. E os verdadeiros cristãos, eles crescem mediante a perseguição. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4 a 6, ele diz que em meio a muita perseguição e aflição que eles estavam passando e suportando, e o amor e o favor com relação às demais igrejas crescia, eles estavam sendo considerados dignos do reino de Deus, pelo qual efeito eles estavam padecendo, estavam sofrendo. Atos 14, 22 mostra que por meio de muitas tribulações, é necessário que nós entremos no reino de Deus. Os discípulos ali em Atos capítulo 5, verso 41 e 42, eles saíram do Sinédrio depois de terem sofrido ali flagelos, né, depois de terem apanhado bastante. Eles saíram felizes por terem sido considerados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus.
Nós vemos uma igreja hoje que ela primeiro que as pessoas, muitos, não entenderam qual é a esperança do chamamento, e para entender a esperança do chamamento é necessário que sejam abertos os olhos do coração, iluminados os olhos do coração e aberto pleno conhecimento da verdade. Por quê? Através da pregação do evangelho, né, que Paulo fala em Efésios 1:13, assim também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, né, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a regeneração, a vivificação, ou seja, transportados do império das trevas, da condenação em direção à ira de Deus para o reino do Senhor Jesus, ou seja, o Basileia. Então nós estamos agora sob um novo domínio. Não são as nossas opiniões, nós não temos que viver como nós queremos, mas como a palavra de Deus diz. Por isso que Pedro escreve na primeira carta, no capítulo 2, quando ele fala que a igreja é uma nação sacerdotal e o sacerdote não tinha vida própria, a porção dele era servir ao Senhor, ele mostra ali no capítulo 2, no verso 1 a 3, que nós devemos desejar o ardente leite, o genuíno leite espiritual que nos é dado para crescimento e para salvação. Por quê? Se houve um novo nascimento, então agora nós recebemos o leite da palavra de Deus, e nós vamos sendo formados à semelhança dessa mesma palavra. É ela quem nos dá a forma agora. Então nós vemos uma igreja que vive para si. Não entenderam a esperança do chamamento, eles não entenderam que são uma nação sacerdotal. As pessoas estão se enfiando em todo tipo de coisa aí, que elas querem crescimento financeiro, econômico, profissional, realização pessoal, mas não entenderam o chamamento. Vão ficar, não sobem, porque não estão sendo purificadas pela pregação da palavra, porque se estivessem sendo, não tem como desligar uma coisa da outra, não tem como desligar Cristo dos seus ensinamentos. Por diversas vezes os profetas do Antigo Testamento disseram, a boca do Senhor o disse. E veja, Jesus disse, não está o servo acima do seu Senhor e nem o discípulo acima do seu mestre. Nós fomos chamados para uma obra. E a igreja, quando ela vai praticando a palavra de Deus, vão sendo tecidas as suas vestes espirituais. É isso que fala. As vestes de linho fino resplandecente são os atos de justiça dos santos. Por meio da pregação do evangelho, após terem sido salvos, né? Efésios 1:4, ele nos elegeu para uma vida em santificação. Essa vida em santificação, os frutos, através da pregação, porque veja, o fruto do Espírito é o Espírito Santo no ser humano, em que o Senhor capacita o homem a servi-lo, bem como faz com que o homem sinta a alegria da salvação, né? E a partir de então, o ser humano produz fruto para Deus. E esses frutos, o Senhor Jesus disse que tem que dar muitos frutos, bons frutos e que permaneçam. E Pedro reverbera o que Cristo disse na segunda carta, no capítulo 1, versos 3 a 5, versos 3 a 7, dizendo que por meio da vida, né, e da piedade que nos foram doadas, não é por obras de justiça nossa, assim como as suas ricas e muito preciosas promessas, em que a igreja foi feita co-herdeira e co-participante com Israel, a igreja se desligou das tradições, se desligou dos mandamentos, dos preceitos. Portanto, nós vemos uma igreja hoje sem identidade, uma igreja perdida, por isso que ela tenta imitar o mundo, né? E Pedro então diz assim no versículo 8, se essas coisas não estiverem em vós e em vós não forem aumentando, faz com que vocês fiquem. Ou seja, Jesus disse, se isso não estiver em vocês, se não permanecer, se não der muitos frutos, bons frutos e não permanecer, então Pedro diz, se isso não estiver em vós e em vós não for aumentando, vai fazer com que vocês fiquem inativos e infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor. Então nós estamos vendo uma igreja que não sabe qual a esperança do seu chamamento. Porque se o chamamento é para servir a Deus e viver como uma nação sacerdotal, e viver para a santificação, e viver uma vida longe do pecado, e viver uma vida longe de ser parecido com o mundo, a igreja está fazendo o oposto. E Pedro então diz assim no versículo 9, que eles ficaram esquecidos da purificação dos pecados de outrora. E no versículo 10 diz que eles não confirmam
este propósito da caminhada cristã, eles retrocedem, ou seja, não se purificam, não há uma purificação espiritual, não há uma limpeza espiritual, porque deixaram de ouvir as Escrituras. Eles querem se amontoar de líderes que fazem esse monte de promessa, que mercadejam, né, que fazem mercado dentro da igreja, que modificam os textos bíblicos, né, por meio de suas campanhas de votos, de correntes. A Bíblia fala 4 vezes de votos no Novo Testamento e não há conotação dos votos que são feitos nas denominações hoje. Eles falam muito de vida financeira, de crescimento econômico, em que a própria Bíblia diz, aqui no contexto neotestamentário, que nós não devemos buscar isso. Então há um antagonismo aí, há uma contradição, meus irmãos. Então, qual a igreja que vai subir? Quem são as pessoas que subirão? Aquelas que estão ouvindo as Escrituras, como o Tiago disse, ser ouvintes, praticantes da palavra de Deus. Que possamos ser então praticantes da palavra de Deus, para que possamos, como o Senhor diz, para cada igreja ali do Apocalipse, mas ao vencedor, porque muitas pessoas iniciaram a sua caminhada cristã, mas nós vemos ali, por exemplo, aos Gálatas, né, que estavam retrocedendo, não importa de onde vinha essa persuasão, eles estavam retrocedendo, isso não vinha de Deus. Então que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo disse, né, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não será fácil, até para o cristão mais sincero, não será fácil prosseguir até o fim, até o final da carreira cristã, né? Porque a pressão do mundo vai ficar cada vez mais forte. Mas nós temos que nos regozijar, porque nós fazemos parte da última geração e muito devemos nos alegrar, porque todos os períodos bíblicos, né? Cada período bíblico que estava ali no cenário das Escrituras, que foi de rebelião contra Deus, todos esses períodos, Éden, dilúvio, Babel, ou seja, Sodoma e Gomorra, tudo isso estaria concentrado nos nossos dias, né? Então, que nós possamos nos apegar cada vez mais às Escrituras para chegar até o final, né? Para o encontro do Senhor nos ares. Deus abençoe, meus irmãos.